Aí, com relação à terceira pessoa, prevalece dessa forma, ó. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou. Ó, aqui eu vejo a terceira pessoa. A pandemia é uma bomba biológica. A pandemia é o verdadeiro cisne negro, é uma bomba biológica. Então, aqui a fala do Paulo Guedes, do ministro da Economia, está em terceira pessoa. Então, a presença da terceira pessoa é desta forma, tá? Aí, quando eu falo em primeira pessoa, eu posso escrever em primeira pessoa? Posso, mas tem que ser de uma forma subjetiva, de uma forma impessoal. Eu não posso falar eu penso, eu acho, eu acredito. Então, eu tenho que usar dessa forma, ó. Acredita-se que, desta forma percebe-se que, calcula-se que. Então, você está falando, você está dando opinião, mas não está falando, você entende? Você fala, mas não fala? Acredita-se que, tá? Você está incluso aí nesse acredita-se. Então, use a primeira pessoa, mas de forma impessoal, subjetiva, tá? Acho que deu para ficar claro, né? Aí, ó, de novo o diálogo aqui do Calvin e do Haroldo, do Haroldo e do Calvin, na ordem aí, né? Então, o Haroldo fala: Calvin, você sabia que muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigo de opinião em seus vestibulares? Nossa, o Calvin deve ter ficado muito bravo, né? Tanto é que termina, dá uma olhadinha lá, ó. Fui! Porque realmente é o que ele está, a dúvida dele é sobre o artigo de opinião, né? Uma super dica. Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é ler artigos desse gênero. É você ler alguns. Eu já sugeri isso em outros vídeos também, né, gente? Em outros áudios, em outras atividades. É muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise os argumentos, as opiniões do texto, as finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto. Então, a leitura desse gênero textual, ela é necessária sim. A leitura de assuntos atuais são necessários, porque quanto mais atualizado você está, mais facilidade para você desenvolver o seu texto, o seu tema, você tem, né? Então é muito importante. Leia todo dia, entre num jornal online confiável e leia todo dia o que está acontecendo no mundo. Nem que for para você ler só as manchetes, já é um início, tá? Para você não ficar totalmente por fora do que está acontecendo, depois não ter argumentos, né, para discutir, para embasar o seu artigo. Entendeu tudo? Por hoje é só. É quase só. Tá? Porque aí eu me lembrei de duas coisinhas muito importantes. É importante que você saiba os tipos de argumento, que nós já discutimos, vocês já conhecem aqui esse slide. O argumento de consenso é aquele que você observa nas frases. Por exemplo, a educação necessita de investimentos. Esse enunciado, ele é aceito pela população. Por quê? Porque é uma verdade. Então, é um argumento de consenso. Então, pode usar argumento de consenso em seus textos, tá? É uma ideia facilmente aceita por todos. Então, você não terá problema nenhum. O argumento de autoridade, que é um dos mais utilizados, é aquele em que você se baseia, né, numa fonte confiável, numa citação confiável, que você, por exemplo, utiliza a citação de filósofos, de cientistas, de dados de instituições de pesquisa, tá? Então, esse é muito, muito utilizado. O argumento de contestação, ao contrário da argumentação, utiliza para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos. A cada argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. Então, é aquele que contesta a ideia da argumentação.
O argumento de causalidade, esse aqui também é tranquilo, é análise de causa e consequência da problemática abordada. Isso aqui é importante, ó. Para evitar o empilhamento de ideias, é necessário abordar somente uma causa por parágrafo. Senão fica uma coisa muito... começa a se perder nas ideias, tá, gente? Então, evita ficar enchendo de causa, de porquês, tá? Coloca e aí você faz sua análise em cada parágrafo, eu tô dizendo, tá? Não é no texto, se você for usar o argumento de causalidade. Primeiro, você tem que ver que tipo de argumento você quer utilizar. Isso é muito importante, tá? Novamente eu digo, os mais utilizados são os de consenso e os de autoridade, tá? E o argumento por comparação. Num argumento por comparação, defende-se que se duas coisas são semelhantes em alguns aspectos, é provável que também sejam semelhantes noutros. Uma das premissas é a comparação entre duas coisas, ou seja, apresenta semelhanças conhecidas entre elas. Com base nisso, infere-se que entre elas devem existir outras semelhanças menos óbvias. Então, você vai comparar. Você pode usar duas fontes, por exemplo, de acordo com o jornal Globo, papá, aí você usa de acordo com o Estadão. Então, você está comparando as informações, tá? E outra coisa, assim, extremamente importante dentro do artigo de opinião que vai garantir a coesão e a coerência do texto são os usos dos conectivos. Então, aí tem uma porção de conectivos que vocês podem consultar, ok? Para vocês deixarem a sua redação mais rica. E tem uma das competências do Enem que ela avalia só isso. Coerência e coesão, e valem 200 pontos. São 5 competências, cada competência vale 200 pontos, conforme nós também já debatemos isso. Então, aqui só para vocês, fica aqui como uma fonte de pesquisa, tá? Os conectivos, que já é do conhecimento de todos. Desde o 8º ano começa a se aprofundar, né, os elementos conectivos. Hora de escrever, ok? Não se esqueça de assistir aos links motivadores para ajudar na argumentação, para enriquecer o seu texto. E, por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar. Estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Ok, meus queridos? Bons estudos! Até a próxima e fiquem bem. Por favor, beijo da professora. E eu quero participar desse concurso, hein? Os concurseiros de plantão, caprichem. Os demais que não são concurseiros, mas vão fazer o Enem e outros vestibulares, também deem o melhor de si, ok? Beijo!